Nessa semana, Cecília vai embora de casa depois de receber as fotos de Gustavo beijando uma modelo. Você verá Franciele descobrindo que Madame Zoraide era Silvestre fantasiado. E mais, Silvana coloca Leonardo contra a parede por causa do assunto da asa delta do acidente de Teresa. E não para por aí, Aide e Ribeiro finalmente se encontram em um jantar. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo agora no resumo semanal de 20 a 24 de junho da novela Carinha de Anjo. Mas antes, clique no botão de gostei para receber atualizações de vídeos novos. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Segunda-feira, 20 de junho. Diana lê o convite para a dupla se apresentar no programa Domingo Legal. Todos ficam radiantes com a oportunidade da carreira deles explodir e fazem uma oração de agradecimento. Alguns dias depois, Leonardo está revoltado por Flávio não ter encontrado a asa delta usada por Teresa no momento do acidente. O golpista afirma que vasculhou toda a fazenda, mas não achou nenhum vestígio do equipamento e imagina que tenham jogado fora, pois Gustavo não guardaria um objeto que só trouxe tristeza para a família Larios. O vigarista está furioso por não conseguir o que queria. Flávio sugere que eles mostrem as fotos de Gustavo com Vicky, pedindo para o comparsa relaxar, pois eles ainda possuem cartas na manga. Leonardo topa destruir o casamento de Gustavo e acha que Adolfo pode pedir a guarda de Dulce quando souber que o ex-genro é supostamente um mulherengo, explicando que o velho é tradicional demais para deixar sua neta ser criada por um homem que engana a própria esposa. Fabiana come o salgadinho que Cecília trouxe. Dr. André aparece e noticia que a cirurgia foi um sucesso e a madre reagiu muito bem. Todos comemoram e são autorizados a entrar para fazer uma visita. Porém, Cecília irá na frente para ajudar a religiosa e colocar o véu. Gabriel imediatamente liga para o colégio para dar a boa notícia. Didi está dando aula de matemática às crianças quando a irmã Ana entra na sala para anunciar que a madre está fora de perigo e melhora gradativamente. As meninas aplaudem. Didi cancela a aula para que elas possam brincar em comemoração. Lulu e Dulce ficam especialmente felizes com a melhora da madre, que elas consideram como avó. Na casa de Diana, a família Oliveira está radiante, comemorando a boa notícia. A ex-boleira anuncia que tem uma novidade e, com a ajuda de Zé Felipe, conta que a dupla irá se apresentar no Domingo Legal. Inácio fica em choque e chora emocionado. Ele recebe um abraço coletivo da família. Gustavo pergunta se Adolfo quer algo da rua. O fazendeiro é rude e afirma não precisar de ajuda, torcendo para que o médico apareça logo para lhe dar alta. Ele aproveita para perguntar por que Cecília ainda trabalha e quer saber se os Lários estão com problemas financeiros. Gustavo responde que não deve satisfações a ninguém e manda o velho agradecer pela vida ainda ser boa com ele. A superiora agradece a ajuda de Cecília. Fabiana entra no quarto, acompanhada da irmã Rita e de Gabriel. A madre diz que irá se recuperar aos poucos e logo estará bem, confessando que está ansiosa para retomar suas atividades. Fabiana conta que as meninas estão em festa no colégio. Cecília brinca que a superiora está até mais jovem, porque ela renasceu de novo. Maria Estela conta que irá voltar ao colégio com novidades, e a primeira delas é a liberação de internet no internato. Fabiana comemora de forma exagerada e imagina que as crianças vão amar a notícia. Flávio e Leonardo olham as fotos de Gustavo com a modelo. O vigarista sabe que Cecília não irá perdoar o marido. Flávio fica responsável por escrever e imprimir uma carta para ser enviada com as fotos. Os dois confabulam sobre o conteúdo da tal carta que será enviada para Cecília. As crianças brincam em comemoração à melhora da superiora. Frida e Bárbara querem investigar o que aconteceu na noite da caça ao tesouro, pois não é possível que os garotos não tenham se borrado de medo. A pequena é esperta e não cai na lábia da dupla. Ela mente para as duas afirmando que os meninos passaram o fim de semana na praia se divertindo. Estefânia vai à casa de Rosana e conta que está doida para saber o sexo do bebê. A estilista aproveita a visita para falar sobre Cassandra. Ela conta que ficou chocada ao saber que a enteada trouxe uma penetra para o aniversário da Juju e pede desculpa em nome da família, reclamando que Vitor põe panos quentes em todas as malcriações que Cassandra faz e até se sente como se estivesse sobrando em sua própria casa. Silvestre dá o remédio para Adolfo,
O fazendeiro reclama da situação que está vivendo e questiona o mordomo por que Cecília ainda continua trabalhando. Silvestre responde que a rainha do café tem uma ligação muito forte com o internato, pois há pouco tempo ela era noviça. Adolfo fica chocado e chega a se engasgar. Frida e Bárbara discutem pelo plano supostamente ter dado errado. Dulce chama as duas para participarem das aventuras dos super-heróis, já que elas são vilãs de nascença. Adolfo fica indignado por Gustavo ter arrancado Teresa dele e, pior, ter tirado Cecília dos braços de Deus, chamando o ex-genro de sem vergonha. Silvestre explica que Cecília agiu da forma que quis e não foi obrigada a nada, e como o velho não acompanhou a história, não tem direito de palpitar sobre. Reitera que sua atual patroa foi como uma mãe para Dulce no momento mais difícil da pequena. O fazendeiro chama o mordomo de puxa-saco e diz ter pensado que Cecília fosse uma oportunista, mas na verdade é só uma coitada iludida com Gustavo. Rosana fala para Estefânia que Vitor precisa abrir os olhos com a filha. A estilista afirma que a esperança que resta é Rogério conseguir dobrar a rebeldia da enteada, e é nítido que a garota está apaixonada por ele. A empresária aconselha a Estefânia a agir como Cupido e unir os dois. Gustavo repassa a agenda com Silvana. Ela pergunta sobre o investidor Flávio Domingues Fragoso, que foi visitar uma das fazendas da Rei Café. O empresário afirma não saber de nada e acha a história muito esquisita. Ele aproveita para confirmar presença em uma convenção na Bahia e avisa que irá levar a esposa e a filha para a viagem. Fabiana chega no colégio e avisa para as meninas que elas farão uma surpresa para receber a madre. Franciele vai ao local onde ficava a cartomante Madame Zoraide. O dono do lugar não está, e o irmão do homem afirma que a história do cartomante era uma armação de um mordomo que só queria enganar uma paquera dele e diz ter uma foto de Silvestre. Cecília chega em casa e conta para Silvestre que eles vão viajar para a Bahia no fim de semana. Ela aproveita para perguntar como vai Adolfo. O mordomo relata que o velho está só esperando o médico chegar para ir embora. Antes que a patroa suba, Silvestre entrega a ela um envelope anônimo. Flávio conta para Leonardo que o pacote já foi entregue e agora é só uma questão de tempo para a bomba explodir e o casamento de Gustavo e Cecília ir para os ares. O vigarista escolheu a data estratégica para impedir a ida do empresário até a Bahia, pois na ausência de Gustavo, ele pode se aproximar dos clientes e dos representantes, tomando mais ainda o comando da Rei Café. Aide aparece e manda o filho tomar os remédios que o psiquiatra receitou, mas ele se recusa e então ela avisa que vai ao salão se arrumar para o encontro que terá à noite. Franciele vê a foto de Silvestre e confirma que ele se passou por Madame Zoraide. Ela fica furiosa. As crianças brincam ao ar livre no colégio. As Dulcetes estão curiosas para saber qual é a surpresa que a madre tem para contar. Fabiana fica agoniada com medo de contar o que sabe. Zé Felipe dá um jeito de chamar Dulce para conversar. Cecília abre o envelope enviado por Flávio e Leonardo. Ela lê a carta supostamente enviada pela amante de Gustavo e ao ver as fotos a ex-noviça fica em choque e chora se achando uma idiota por ter acreditado na fidelidade do marido. Imediatamente, Cecília arruma uma mala de mão para ir embora de casa. Franciele chega e vai direto para o quarto furiosa. Dulce e Lúcia vão falar com Miguel e Zé Felipe. A carinha de anjo conta que Bárbara e Frida estão inconformadas pelo plano delas ter dado errado e conta que mentiu para as duas para que elas continuem achando que foram ignoradas. Miguel confessa ainda estar apaixonado por Lúcia e diz que irá cantar no Domingo Legal, prometendo mandar um beijo do palco para a menina. Dulce e Zé Felipe ficam enciumados. Peixoto ordena que Ribeiro largue o celular, pois não aguenta mais o policial preso naquele aplicativo de namoro. O delegado quer acertar os últimos detalhes sobre o vídeo em que Ribeiro aparecerá de coveiro. O policial não dá importância e conta que hoje irá sair com uma mulher super interessante. Ele vai embora afirmando que concorda com todo o roteiro sem sequer olhar. Emílio chega à cobertura e conta para Silvestre que Franciele chegou chorando e logo depois encontrou Cecília chorando no elevador, com uma mala e um envelope nas mãos, acrescentando que Dr. André está subindo. O mordomo se pergunta se Emílio é realmente uma criança. Franciele chora no colo de Rosana, se sentindo enganada e afirma que Silvestre é igual a todos os outros homens.
A cozinheira se sente idiota e acha errado o mordomo ter usado da sua crença para manipulá-la. Repentinamente, Franciele se dá conta que Estefânia descobriu tudo e não contou nada para ela. Gustavo chega em casa animado. Silvestre conta que tomou um calmante e acabou pegando no sono na sala. O mordomo conta que Cecília saiu com uma mala e acrescenta que ela estava chorando muito e sequer disse para onde ia. O empresário sobe desesperado para o quarto. Aide recebe mensagem de Ribeiro. O policial a convida a ir em uma pizzaria. Apesar de achar a ideia brega, ela aceita com a intenção de não gastar muito dinheiro, dando a descrição das roupas que está usando. Cecília chega à casa de Fátima exclamando que o casamento dela acabou e chora copiosamente. Silvestre também não consegue encontrar Franciele. Adolfo aparece querendo saber que horas sai o jantar. O mordomo brada que a casa está pegando fogo e manda o fazendeiro se virar. Adolfo fuça a geladeira atrás de alguma comida. Cecília mostra para Fátima as fotos que recebeu de Gustavo atraindo. A ex-noviça está inconsolável, acreditando que o marido nunca a amou e só queria uma mãe para Dulce. Rosana liga para Estefânia e conta que Franciele descobriu tudo sobre a cartomante. A estilista é avisada que a cozinheira está furiosa com ela. Imediatamente, tia Perucas afirma que está indo para lá para poder explicar tudo o que sabe. Vitor se dá conta que Fran e Silvestre brigaram. Gustavo, após examinar o quarto, descobre que Cecília pegou roupas e deixou o quarto bagunçado. Ele quer saber o que aconteceu. Adolfo afirma não ter nada a ver com o sumiço. Silvestre então conta que entregou um envelope anônimo para Cecília. Gustavo sai para procurar a esposa. Ribeiro espera ansiosamente por sua paquera. Aide entra nervosa na pizzaria à procura do tal Antônio. O policial a vê de costas e fica eufórico a abordando. Ao se virarem, os dois se reconhecem, se dando conta que o encontro é entre eles. Os dois estão decepcionados por terem se iludido. Cecília diz que Fátima não precisa lhe dizer nada, apenas lhe dar apoio. A doceira deixa as diferenças de lado e afaga a irmã, afirmando entender a situação, pois também já foi traída. Fátima age com a razão e pede para a irmã colocar a cabeça no lugar, pois Dulce também está envolvida na história e a pequena vai sofrer muito. Cecília não entende como Gustavo pode ter sido tão egoísta, sabendo que a atitude dele iria arrasar com o coração da carinha de anjo, chamando o marido de covarde por agir daquela forma, e pede para dormir ali. Fátima permite que a irmã fique e avisa que se Gustavo aparecer, não deixará ele entrar. Cecília chora de forma inconsolável. Aide argumenta que Ribeiro tem direito de achá-la uma pessoa ruim, já que seus filhos possuem má fama, e admite que errou na criação dos dois, mas argumenta que acredita na mudança e está fazendo o que pode para reaver os erros que cometeu. Ribeiro acredita que Aide realmente quer mudar e aceita continuar o encontro. Cristóvão sugere ir para a casa de um amigo, mas Fátima pede para ele ficar, pois se Gustavo aparecer, ele será o único que poderá controlar o empresário. Cecília avisa que irá embora no dia seguinte, pois não quer atrapalhar. Cecília olha uma foto de sua família, tentando entender como seu príncipe encantado foi capaz de traí-la. Estefânia chega à casa de Rosana e tenta consolar Franciele, a mandando parar de chorar, afirmando que irá explicar tudo o que aconteceu. A estilista explica que foi ela quem fez Silvestre se declarar. Rosana avisa que Silvestre ligou desesperado, querendo saber onde Franciele está. A cozinheira, enfurecida, afirma que não quer ver a cara do namorado e sai dizendo que irá terminar o relacionamento. Gustavo vai à casa de Fátima desesperado atrás de Cecília. O empresário quer falar com a esposa de qualquer forma. Cristóvão avisa que não irá deixar ele entrar, mas quer que o ex-chefe lhe conte tudo o que aconteceu. Porém, deve se conformar que o casamento dele acabou. O empresário fica boquiaberto sem entender o que está acontecendo. Uma das colegas de Dulce pergunta como a pequena faz para dormir quando não está com sono. A carinha de anjo responde que pensa e ora para sonhar com a mãe. Lúcia suspira apaixonada, afirmando que pensa em Miguel. Dulce relata os sonhos que costuma ter com Teresa e como apresenta as amigas para ela. Dulce sonha com Teresa e apresenta Giovanna para a mãe. A mulher conta a história de uma rainha para as pequenas. Adolfo manda Silvestre se acalmar, pois a agonia do mordomo já está o deixando nervoso. Silvestre argumenta que é impossível se tranquilizar com Cecília e Franciele agindo de forma tão esquisita. Aide conta que viveu a vida atrás de dinheiro,
mas sua paixão por Peixoto foi real, apesar de ele ser casquinha. Ela confessa que se culpa todos os dias pela morte de Nicole, pois acha que se tivesse educado a filha melhor, ela não teria morrido no acidente. Ribeiro ouve pacientemente os relatos assombrosos sobre os filhos de Aidê. Leonardo vai à casa de Flávio. O vigarista está ansioso para saber se a bomba na casa dos Lários já explodiu e avisa que se o plano der certo, eles dois vão sair para comemorar. Flávio está meio disperso, afirmando que ficou preocupado com a mãe por ela ter saído com um homem misterioso. Gustavo tenta se explicar para Cristóvão, afirmando que está nítido que tudo isso é uma armação para destruir sua vida. O advogado afirma que não dá para saber se o empresário está falando a verdade, pois ele deveria ter contado tudo para Cecília e não omitido informações por achá-las irrelevantes. Cristóvão explica que Cecília tomou remédio para dormir e acha melhor não acordá-la, mandando Gustavo ir embora descansar e esperar a poeira baixar. O empresário está com medo do que pode acontecer, mas vai embora desolado. Estefânia tenta acalmar Franciele. Silvestre acha que as duas estão nervosas por conta de Cecília, mas as duas não sabem de nada, e então o mordomo explica que a patroa arrumou uma mala e saiu de casa chorando sem dar explicações. Estefânia sai para tentar resolver mais esse conflito, pedindo para o casal não brigar. Franciele revela para Silvestre que descobriu que ele se fantasiou de Madame Zoraide para enganá-la. Ela o ataca arremessando frutas e legumes. Adolfo quer entender o que está acontecendo e reclama da lavação de roupa suja na cozinha. Ribeiro pede a conta e Aidê agradece por ele ouvir sua versão da história, lamentando não ser a mulher que ele esperava e pede para ele não contar a Peixoto sobre o encontro deles. Com lágrimas nos olhos, Aidê afirma que se precisar entregar Flávio para a polícia, ela entregará, pois não quer que seu filho participe de uma tragédia. Ribeiro deseja sorte para ela e fala para a mulher não desistir do aplicativo. Estefânia afirma que Franciele está errada por reagir agredindo Silvestre. A cozinheira afirma que pode descontar o prejuízo do salário dela. Estefânia se vira para Silvestre e indaga se o mordomo não irá se manifestar. Franciele, antes de sair da cozinha, termina o relacionamento. Silvestre se deprime e Estefânia diz para ele ter criatividade e dar um jeito de reconquistar a amada. Leonardo chega em casa e dá de cara com Silvana. Ela questiona se a noitada foi boa e ele mente afirmando que apenas saiu para jantar com Flávio Domingues Fragoso, o investidor misterioso. A secretária ri e afirma que não nasceu ontem, questionando por que o namorado mandou esse amigo ir atrás da asa delta do acidente da Teresa. O vigarista fica encurralado. Estefânia liga para Vitor e conta que aconteceu algo de ruim entre Gustavo e Cecília. A estilista está com o coração apertado e acha que o primo irá precisar dela. Cassandra fala que o relacionamento do pai é muito moderno e tenta colocar desconfianças na cabeça dele por Estefânia dormir fora. Leonardo é bom de lábia e consegue levar Silvana no bico, afirmando que o tal Flávio é fã de asa delta e, querendo agradá-lo, quis mostrar o equipamento do acidente, explicando que sua intenção é fechar mais um negócio para a empresa. O vigarista pede para que a namorada confie nele e usa seu charme para dobrar Silvana. Estefânia pega no sono no sofá. Gustavo chega desolado, ele chora copiosamente e assim que consegue se acalmar, conta que seu casamento acabou e não sabe o que vai ser da vida dele. A estilista é positiva e afirma que eles irão dar um jeito de resolver aquela situação. No dia seguinte, as crianças se arrumam para a festa da recepção da madre. Dulce conta para as amigas que irá passar o fim de semana com os pais. Fabiana avisa para a pequena que Cecília está com enxaqueca e não dará aula, mas Gustavo virá buscá-la à tarde. Fátima cuida da irmã que está despedaçada. Cecília diz que apagou com o remédio e por sorte não ouviu quando Gustavo apareceu, afirmando que se pudesse nem olharia mais na cara dele, mas precisa pensar em Dulce que não tem nada a ver com a briga entre eles. A ex-noviça está juntando forças para falar com a madre e ter uma conversa definitiva com Gustavo. Diana avisa a família que vai investir em roupas novas para os garotos ficarem bonitos no Domingo Legal. Zeca e Miguel querem ensaiar para não fazer feio no palco. Inácio e Diana tranquilizam os garotos, dando dicas de como eles devem se portar em frente às câmeras. Estefânia toma café da manhã. Gustavo está na mesa, mas não consegue comer nada. O empresário pede para Silvestre avisar a Silvana que não irá trabalhar e recrutar Leonardo para ir à convenção na Bahia no lugar dele, pois enquanto não conversar com Cecília, não ficará tranquilo.
Adolfo se senta para o café da manhã e indaga se Gustavo acabou com a vida de mais uma moça. Cassandra se oferece para trabalhar no LPF, pois está cansada de só gastar o dinheiro do pai e quer ajudar a ganhar também. Vitor fica radiante, crente que a filha está mudando. Solange não acredita nem um pouco no teatro da garota. Gustavo se enfurece com as palavras de Adolfo e sai da mesa indo para o quarto. Estefânia afirma que também irá se retirar, pois a presença do velho é indigesta para ela e o bebê. A madre acha um exagero ficar o final de semana todo no hospital, pois queria voltar ao colégio, mas acata a ideia de ficar mais uns dias ali. Cecília aparece no hospital e explica que não pôde ir ao trabalho porque não estava se sentindo bem. A madre e Gabriel percebem que algo estranho está acontecendo. Flávio está agoniado por Aide acordar tarde. Ela parece toda feliz na sala e ele questiona que horas ela chegou em casa e com quem estava. A senhora afirma que está muito bem e na noite passada conheceu um homem maravilhoso que, apesar de pobre, é trabalhador e repleto de caráter. O rapaz fica furioso por haver alguém em seu caminho que pode supostamente roubar a herança dele. Aide se entristece por ser mãe de um pilantra interesseiro. Leonardo chega à empresa e Silvana o comunica que eles irão para a Bahia representar a Rei Café, já que Gustavo não vai poder comparecer à convenção. O vigarista não gosta de saber que a secretária irá acompanhá-lo. As crianças ensaiam as músicas que serão tocadas na recepção da madre. Frida se destaca pelo talento e as garotas admitem que Mini Vilã seja a cantora oficial e as outras garotas façam uma coreografia de dança. A madre conhece bem Cecília e diz que a ex-noviça não é de sentir dor de cabeça com facilidade e questiona o que está acontecendo. A mocinha começa a chorar e revela que Gustavo a traiu e seu casamento acabou. Gabriel fica furioso sem acreditar que seu irmão foi capaz de fazer algo assim. E então Cecília mostra as fotos onde Gustavo está beijando outra mulher. O padre está exaltado e demonstra estar ao lado da cunhada. A superiora chama Cecília para a realidade, falando que ela não pode agir por impulso por conta de Dulce. Franciele trata Silvestre com grosseria. Ela ainda está com raiva do mordomo. Ele diz a si mesmo que merece aquelas patadas. Frida canta, o resto das garotas compõem o coro e ensaiam uma coreografia. Solange lamenta o que está acontecendo com o casal Gucília. Estefânia afirma ter certeza que há alguém armando para os dois, mas Cecília não quer acreditar nessa versão da história. A governanta argumenta que se acontecesse isso com ela, ficaria da mesma forma, pois homens não prestam. Ela aproveita para contar que Cassandra decidiu ir trabalhar no LPF para ajudar Vitor. A estilista se alegra com a notícia. Adolfo toma café da manhã. Franciele comenta que o velho come demais e o aconselha a fazer uma caminhada para gastar um pouco de energia. O fazendeiro gosta da ideia e pede para Silvestre acompanhá-lo. Franciele alfineta o mordomo, o mandando ir fazer caminhada com a roupa da cartomante. Ribeiro fica assustado ao descobrir que a gravação do vídeo no cemitério será feita à noite. Juju e Emílio explicam que cemitério de dia não dá medo e pedem para o policial relaxar. Rosana e Peixoto escolhem o cemitério Último Suspiro. Ribeiro afirma que o lugar é mal assombrado e fica com medo, mas a família Almeida convence o policial, falando que ele irá ficar famoso por conta do vídeo e isso pode facilitar o encontro dele com a paixão que ele tanto procura. Gustavo olha as fotos do casamento dele com Cecília e chora pensando na amada. Quando ele se dá conta, Cecília está na sua frente. Ela o proíbe de tocar nela e então mostra as fotos que recebeu. O empresário argumenta que aquelas fotos são uma armação, pois ele jamais trairia o amor de sua vida e conta que a modelo apareceu no hotel para pedir desculpas por ter derramado café em sua camisa e alguém estava à espreita esperando o momento certo para fazer aquelas fotos. Cecília não acredita que seja uma armação e avisa que está ali para falar de Dulce Maria, acrescentando que quer o divórcio. Diana e Fabiana preparam uma decoração com a ajuda das crianças. Dulce tem a ideia de fazer um coração para presentear o avô para ver se o velho rabugento se anima. Gustavo fica desesperado ao saber que Cecília quer se separar e repete a verdadeira história. A mocinha está furiosa por ele ter escondido a visita da modelo a seu quarto de hotel e questiona quantas coisas ele não esconde dela por não ter um fotógrafo à espreita. Cecília coloca o caráter de Gustavo em xeque por conta da suspeita de Adolfo achar que o culpado pela morte de Teresa é o empresário. Ela pede um tempo para pensar, pois tem muita coisa acontecendo e avisa que irá ficar na casa da irmã por um tempo. Cassandra ajuda Vitor e Rogério no LPF. Ela garante que deixará o pai orgulhoso.
O chefe pede para a filha ser delicada e educada com os clientes. Cecília afirma que Dulce é sua única preocupação, mas não há mais nada para eles acertarem, pois essa mentira acabou com seu coração e sugere que eles pensem em uma maneira de não machucar Dulce com o litígio. Gustavo insiste para que a amada não se separe dele e pede um voto de confiança, prometendo dar um jeito de provar que não teve nada com a tal modelo. O empresário sai do quarto chorando para que a esposa pegue seus pertences. Theo e Juju estão almoçando com Emílio quando Zeca chega com Miguel. A dupla conta que irá para São Paulo se apresentar no Domingo Legal. Juju se empolga feliz pelos dois e fala que se eles decidirem divulgar o vlog dela durante o programa, não iria reclamar. Zeca afirma que irá tentar, pois ela é uma das grandes responsáveis pelo sucesso dele. Cassandra aparece como garçonete e pergunta se Theo tem visto Bruna. Juju fica enciumada e manda a adolescente ir atender outra mesa. Pascoal separa flores para fazer um buquê. Inácio acha que o arranjo é para a madre, mas logo descobre que o jardineiro irá fazer um mimo para sua paquera. Pascoal conta que Solange tem sido ótima para ele e irá levar um presente para ela, acrescentando que um homem apaixonado tem inclinações românticas e aconselha o caseiro a levar um buquê para Diana. Inácio teima achando que não precisa conquistar a esposa e é avisado que se não cuidar do casamento e mostrar admiração pode perdê-la. Zé Felipe conta para Emílio que Bárbara e Frida estão achando que o plano delas não surtiu efeito e ficaram muito irritadas. Os dois dão razão a Pascoal e comentam o quanto estão empolgados para gravar o vídeo no cemitério. Um silêncio constrangedor toma conta da mesa da Juju. Cassandra retorna e pede desculpa por ter levado Bruna para a festa de 15 anos da digital influencer e deixa entender que Bruna e Theo podem ficar juntos um dia, afirmando que a Ruivinha é apaixonada por ele, causando ainda mais ciúmes em Juju. A digital influencer irritada decide cancelar o almoço e arrasta Zé Felipe e Emílio para casa. Leonardo vai à casa de Gustavo para falar com ele. Adolfo aparece na sala e avisa querer conversar com o vigarista, ordenando que Silvestre os deixe a sós. O fazendeiro conta para Leonardo que ele tinha razão, comprovou que Gustavo é um mulherengo, pois acabou de descobrir que o ex-genro traiu Cecília. O vigarista se faz de desentendido ao saber das fotos e do pedido de separação. Leonardo ainda lamenta por Dulce ser criada no meio de tanto conflito e decide ir embora depois de colher todas as informações que queria. Dulce diz não saber o que será dela, pois acha que ninguém vem buscá-la para passar o fim de semana em casa e comenta que queria que Adolfo viesse para apresentá-lo às suas amigas. Um pouco depois, Gabriel aparece para buscar a pequena e a chama para tomar um sorvete. Dulce recusa, pois quer ir para casa ver o avô e entregar o desenho que fez para ele. Rosana fica sabendo que Guga traiu Cecília e afirma estar chocada por ele ter pisado na bola dessa forma. Fátima conta que Gustavo tem tido atitudes muito estranhas e até colocou Leonardo para ser assessor na empresa, sendo que o rapaz é o maior vigarista e já aprontou com a família toda. A doceira acrescenta que sua irmã está arrasada e quer o divórcio. Juju chega com as crianças e avisa que irá ensaiar com os pequenos para o vídeo de mais tarde. Rosana conta que se diverte muito com as gravações com os pequenos. Diana vai à casa de Fátima para saber o que está acontecendo. Cecília relata tudo para a amiga e diz ter tido uma ideia para esconder todo esse conflito de Dulce. A ex-noviça pretende passar os fins de semana na cobertura com Dulce e a semana na casa de Fátima, pois pensa que não pode falar para a pequena o que está acontecendo. Diana argumenta que pode dar certo, mas acha que tudo isso vai ser mais doloroso para Cecília e lamenta a situação. Gustavo está deprimido, mas Dulce chega conseguindo arrancar um sorriso do pai. Ela pergunta por Cecília e o empresário mente, afirmando que a esposa foi para a casa de Fátima ajudá-la com umas encomendas. A carinha de anjo revela que fez um desenho para Adolfo e sobre para entregar um mimo ao avô. Gabriel questiona que história é essa de fotos com uma outra mulher em São Paulo, afirmando que isso é um desrespeito à família. Gustavo fica indignado por seu irmão duvidar do seu caráter e sai de casa furioso. Leonardo chega a Rei Café para buscar Silvana. Ela avisa que irá trocar de roupa para viajar. Ao ficar sozinho, o vigarista manda uma mensagem de áudio para Flávio, avisando que o plano deles vai de vento em polpa. Rogério elogia o trabalho de Cassandra. Ela solta olhadas para o garçom, falando que tem bons motivos para estar mais presente no LPF. Vitor sugere fazer um jantar em sua casa. Rogério tenta fugir, mas Cassandra o encurrala, fazendo ele aceitar para não fazer desfeita seu pai. Pascoal avisa que irá levar flores para Solange. Inácio fica enciumado por conta da demora de Diana.
Um pouco depois, ela chega e conta que demorou porque foi ver Cecília, pois sua amiga está deprimida por conta de uma briga séria com Gustavo e afirma que se fosse com ela, teria expulsado Inácio de casa. O caseiro fica tenso e entrega um buquê de flores para a esposa, mas Diana fica desconfiada que ele tenha aprontado algo, pois ele não é de ter gestos românticos. Juju ensaia com Emílio e Zé Felipe. Os garotos estão morrendo de medo de ir ao cemitério. Emílio tem a ideia de convidar Bárbara e Frida para participar do vídeo. O intuito do pequeno é dar um susto nas duas. Zé Felipe gosta da ideia de fazer as duas provarem do próprio veneno. Franciele espanca alguns pedaços de bife para extravasar sua raiva. Dulce a enche de perguntas e afirma que a cozinheira está chata, querendo saber o que está acontecendo. A cozinheira conta que o relacionamento dela com Silvestre terminou. A carinha de anjo indaga: "Você vai ficar feia e reclamona assim para sempre?" Ribeiro mostra para o delegado a roupa que quer usar na gravação. Peixoto desconversa e pergunta como foi o encontro de Ribeiro com a mulher do aplicativo. O policial tenta fugir pela tangente, para não dar muitos detalhes, mas conta que Dedé é uma ótima pessoa, mas eles decidiram ficar só na amizade. Ele revela que a mulher lhe contou que está em um processo de mudança para se tornar uma pessoa melhor. Peixoto afirma que só existem duas pessoas que nunca irão mudar, que é Aide e Flávio Escobar, mas de resto, todas as outras pessoas têm chance de melhorar. Ribeiro fica encabulado, sem poder contar toda a verdade. Gabriel pede para Silvestre cuidar de Dulce porque ele irá precisar ir embora e Gustavo saiu para esfriar a cabeça. O mordomo avisa que cuidar de Dulce é tranquilo. O problema é lidar com Adolfo. O padre lamenta, dizendo que só com muita oração para essa família entrar nos trilhos. Adolfo cobra o jantar. Dulce pergunta se o avô gostou do desenho. Ele responde que sim, sem dar muita importância ao gesto carinhoso da neta. A pequena é perturbada e impede o avô de sentar na cabeceira da cama. Ela fala como uma matraca querendo saber tudo sobre a semana dele. Fátima e Cristóvão ficam resistentes a deixar Cecília sozinha com Gustavo, mas a ex-noviça afirma que precisa conversar com o marido. Fátima aconselha a irmã a ouvir o coração, mas ser firme. Cassandra e Rogério estão em paz, conversando como duas pessoas civilizadas. O rapaz oferece ajuda a Vitor, mas o chefe recusa deixar ele e a filha sozinhos. Pascoal aparece para entregar flores a Solange. A governanta fica radiante ao receber o buquê. O jardineiro a convida para sair e ela aceita. Gustavo chega à casa de Fátima. Cecília conta que pensou em um jeito de preparar o terreno para amenizar o sofrimento de Dulce com a separação deles. Dulce conta que o dever de casa que ele lhe ajudou estava todo correto, tentando bajular o avô. A pequena diz que a cabeça dele ainda está boa, apesar da alma doente. O velho torrão começa a ceder à fofura da menina quando ela diz que queria ajudar ele a ser mais feliz. Gustavo não aceita que seja o fim do seu casamento. Cecília afirma que está fazendo aquilo só por Dulce e propõe que eles finjam que estão casados por enquanto e assim poderá passar os fins de semana na casa dele. Mas afirma que é temporário, somente até eles regularizarem o divórcio e acharem um jeito de contar tudo para Dulce. Novamente, o mocinho afirma não tê-la traído. Cecília é dura e indaga: "Você concorda com a minha ideia ou não?" Emílio e Zé Felipe usam um programa no computador para ajudá-los a escrever uma carta para Frida e Bárbara. Os dois convidam elas para participar do vídeo, mas não se identificam. Eles pretendem dar um belo susto na dupla Fofoca Futrica. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Até a próxima, pessoal!